pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque é assim que procede os teus filhos que agora são salvos. E sendo salvos, eles entendem que os dízimos ou ser dizimista não salva, mas se eu sou salvo, então eu sou dizimista para o louvor e adoração ao teu nome. Deus, toma em tuas mãos todo o dinheiro que tem entrado no caixa desta igreja, para que possamos suprir as necessidades, cumprir todos os objetivos, Senhor, e sendo assim, honrar o teu nome e glorificar o teu nome. Agora, Deus, toca nos corações de cada um dos teus filhos que aqui estão, pois nós vamos ouvir a tua palavra, pois nós vamos nos alimentar da tua palavra. Portanto, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Ô Alexandre, como é o nome do que está doente? Mateus. É João Mateus, né? Mateus Henrique. Esse aqui é? Hã? João Arthur. É dois João, é? Não é Mateus Henrique. Mateus Henrique e João Arthur. Olha, para eu decorar o nome é problema. Demora um pouquinho. Esse aí é quem? Está doente também? Esse aí é o seu nome, não é Leandro? E quem também? Sara também? Então vamos fazer o seguinte. Vamos ficar em pé? Nesse momento? E nesse momento nós vamos estar fazendo uma oração especial por essas crianças que estão com enfermidade, tá certo? Para que Deus, Ele tome essas crianças em suas mãos e faça segundo a sua vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, toma a tua direção, Senhor, no filho de Alexandre. Vai ao encontro da vida dele nesse momento, onde ele estiver ali, Deus, e faz como tu fizesse com muitos dos teus filhos ao longo de toda a história do cristianismo. Pois tu tens o escolhido ele desde o ventre de sua mãe. Toca também na vida de Leanderson, na vida de Sara. E cura-os para o louvor de tua glória, Senhor, pois mesmo estando doentes, eles resolveram estar aqui nessa noite para te adorar. Todos os três pais, todas as três famílias, mesmo com seus filhos doentes, louvado seja Deus. Eles entenderam que hoje é o dia do Senhor e por assim ser, vieram honrar o teu nome, Senhor. Ora, pois, Senhor, como teus filhos, nós te pedimos que no mais breve possível, Senhor, eles possam estar fazendo uma oração, não de petição, mas uma oração de gratidão a Ti pela cura recebida. Muito obrigado, Pai. É assim que te oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos? Irmãos, o Salmo 44, ele tem uma expressão muito singular para nossas vidas. O Salmo 44, ele fala de algumas coisas que refletem muito bem aquilo que nós estamos, o que o povo está passando hoje. Porque ele vai... É um salmo de livramento de Deus no passado. E o salmo conta que Deus livrou muita gente no passado de doenças, de enfermidades, de ataques. Deus livrou o seu povo das garras do inimigo. Como Deus livrou Daniel na cova dos leões, como Deus livrou Sidraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, como Deus livrou o povo de não ser engolido pelo mar vermelho. Esse salmo, ele conta-nos como Deus tem o seu poder e a sua mão nos livra. E é interessante que neste salmo, Davi, nesse salmo aqui, vai ser contado como... É um poema, vai ser contado como foi que isso aconteceu. Portanto, surge então uma pergunta, porque no passado, por que Deus não nos resgata no presente
nos dias de hoje, como Ele fez com os nossos pais no passado. Por quê? Surge essa pergunta: o que está acontecendo? Por que nós não vemos extraordinariamente, externamente, tantos milagres como nós vimos lendo as Sagradas Escrituras? O que foi que houve? Onde é que está o erro? O que está acontecendo? Por que nós não temos visto aquilo que nós lemos nas Sagradas Escrituras como nós vimos antigamente? O que foi que houve? Onde é que está o problema? O que foi que aconteceu? E eu queria convidar a você para, nesse instante, abrir a sua Bíblia neste salmo para nós o lermos. E ele nos diz assim: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Como a tua própria mão expulsasse as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinasse povos e fizesse prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu Rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteemos os que nos atacam. Não confio em meu arco. Minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedeste a vitória sobre os nossos adversários e humilhaste os que nos odeiam. Em Deus nos gloriemos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. Mas agora, nós nos rejeitaste e nos humilhaste. Já não sais com os nossos exércitos. Diante dos nossos adversários fizeste-nos bater em retirada e os que nos odeiam nos saquearam. Tu nos entregaste para sermos devorados como ovelha e nos dispersastes entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com a sua venda. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos. Olha o que é que diz o versículo 13. Objeto de zombaria e menosprezo dos que nos rodeiam. Fizeste de nós um provérbio entre as nações. Povos meneiam a cabeça quando nos veem. Explicaremos isso mais tarde. Sofro humilhação o tempo todo e o meu rosto está coberto de vergonha por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam por causa do inimigo que busca vingança. Tudo isso aconteceu conosco sem que nos tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Nossos corações não voltaram atrás, nem os nossos pés se desviaram da tua vereda. Todavia, tu os esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais, e de densas trevas nos cobriste. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estrangeiro, Deus não teria descoberto? Pois Ele conhece o segredo do coração, contudo, por amor de ti, enfrentamos morte todos os dias, somos castigados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor,
Por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeites para sempre. Por que não esconde o teu rosto e esquece de nosso sofrimento e nossa aflição? Fomos humilhados até o pó. Nossos inimigos se apegam ao chão. Levanta-te, socorre-nos, resgata-nos por causa da tua fidelidade. Vamos orar mais uma vez? Pai, a tua palavra foi lida. O salmo métrico foi lido para a exposição do mesmo. Agora, fala conosco dentro desses textos sagrados. Ao teu povo que veio aqui ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria falar nessa noite, irmãos, sobre o auxílio divino em decorrência das contradições da morte. É bem verdade, irmãos, que nós não fomos criados, o primeiro ato da criação de Deus, nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para ser eterno. Nós não fomos criados para sermos expulsos do paraíso. Tudo isso aconteceu por causa do pecado, por causa da desobediência. É por isso que até hoje existe dentro da psicologia, da psiquiatria, né, você tratar de inúmeros problemas. Mas não tem como você tratar de alguém quando alguém morre. Você tem que chorar a morte. Você tem que vivenciar aquilo, levantar-se e seguir em frente. Nós vamos ver no final da mensagem qual é o sentido principal da morte e por que então nós morremos. Portanto, lendo esse salmo, nós entendemos que a morte, ela é uma das únicas coisas que nós enfrentamos nos outros, enfrentamos na nossa família e vamos enfrentar ou passar por ela nós mesmos. Não tem como fugir dela. Não há como nós escaparmos dela. Não tem como, porque a morte ela não tem sentimento. Ela é cruel. Ela vai atrás dos recém-nascidos, das crianças, dos jovens, dos adultos, dos velhos. Ela penetra nas favelas, nos condomínios fechados. Ela entra nos barracos e também nas coberturas. Ela acolhe homens e mulheres. Ela não respeita chefe de Estado. Ela não respeita moças bonitas. Ela vai e colhe os atletas, os cientistas. Ela não envia aviso prévio para ninguém. A morte surge de supetão. Doa a quem doer. A morte, ela é sempre campeã. Ela é vaidosa. Ela é prepotente. Ela é tão saqueadora de nossas vidas que nem o livro sagrado escapou de enumerar dentro das Sagradas Escrituras inúmeros textos e versículos falando sobre a morte. O primeiro livro da vida é o Gênesis, que é o livro da criação, é o livro da vida, é o livro do início. Mas o último capítulo do livro de Gênesis, ele termina com a morte, ele termina com um caixão, ele termina com um fúnebre, ele termina com o enterro de José. Você percebe que não temos como, humanamente falando, escapar da morte? E isso está lá em Gênesis capítulo 50, e no versículo 23. Por que nós não escapamos da morte? Ou será que tem como nós escapar da morte? O que fazer então diante de um assunto e de um tema desse
que às vezes, ou na maioria das vezes, isso mexe com o nosso psicológico e há quem adoeça e morra antes do tempo. Está comprovado cientificamente que há pessoas que quando que têm doenças e que não sabem que são doentes, eles estão vivendo normalmente. Quando eles descobrem a doença, o seu psicológico atinge e eles caem em depressão e muitos deles morrem antes do tempo. Mas o texto sagrado ele começa dizendo que os nossos pais nos contaram algo tão maravilhoso que a gente fica nos apegando a esses livramentos, a essas bênçãos de Deus, e a gente se pergunta, por que isso não acontece conosco? Quantas vezes eu já fui a eu já fui a muitos enterros e nesse momento eu escutei em vários enterros diferentes a mesma frase, e eu acredito que vocês já devem ter escutado também. A frase era o seguinte: por que, Senhor? Por que, Deus, tu fizesse isto? Já escutaram isso, não? Tem outros que vão mais além e dizem assim: Senhor, por que tu fizesse isso comigo? Mas vamos ver o que é que o texto das Sagradas Escrituras diz. Olhe para a sua Bíblia. Ele começa dizendo assim, olha: com os nossos próprios ouvidos nós ouvimos, ó Deus. Os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste nos tempos dele, nos dias da antiguidade. O que foi que os filhos de Israel estavam ouvindo os seus pais contarem? Os filhos de Israel estavam ouvindo os seus pais contarem que se confiassem no Senhor, se andassem na presença de Deus, se vivessem debaixo da potente mão do Senhor, o Senhor no seu tempo certo iria os livrá-los. Eu estou preparando ali, eu já comecei hoje, eu vou preparar uma série de sermões sobre os 10 mandamentos. E a gente vai para o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto mandamento. Alguém lembra o que é que diz o quinto mandamento? Tá bom, não precisa dizer não. O quinto mandamento diz: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue, olha que tem a ver com morte, para que se prolongue os dias de vida que o Senhor teu Deus te dá aqui na terra. Um dos princípios de nós vivermos mais é adorando a Deus, cultuando a Deus e obedecendo a Deus quanto aos nossos pais. Eu não sei se vocês estão sabendo que está a maior polêmica aí com a propaganda do que, Daniel, como é o nome? Burger King. Do Burger King. É isso mesmo, né? Olha, eu estou aprendendo a falar em estrangeiro. E está tendo aí a maior polêmica, porque as crianças estão e tal, e lá vai. E eu vi várias pessoas ali comentando e tal. Depois eu estava conversando com a Daniela e disse: o problema não está aí. O problema está na criação de quê? Dos filhos. Os pais criam seus filhos. Se você, Leandro, criar o seu filho no temor do Senhor, na obediência, lendo a palavra de Deus com ele, ensinando a ele o quinto mandamento, trazendo para a igreja, consagrando a vida dele, quando ele crescer, quando ele se deparar com um ambiente hostil desse, ele vai dizer o quê? Não. Porque ele foi criado no temor do Senhor. Veja que o texto está dizendo, olha gente, é preciso nós entendermos a explicação da palavra de Deus. O texto está dizendo, ó, com os nossos próprios ouvidos, ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados. Quem ele estava falando aqui? Os filhos. Estavam dizendo, olha, os nossos pais nos contaram que Deus livrou Israel, que Deus nos livrou da boca dos leões, que Deus nos livrou de nós morrermos no Mar Vermelho. Quando nós ensinamos a palavra de Deus com equidade, com sabedoria aos nossos filhos, o mal não nos atinge, porque isso é uma promessa do próprio Deus para conosco. É algo que, digamos assim, que é difícil de se fazer, que é cansativo de se fazer.
orar com a criança à noite, orar com a criança ao levantar, orar com a criança andando pelo caminho, orar com a criança voltando. É por isso que o meu desejo é fazer a escola presbiteriana em Capim, para que os filhos passem o dia lendo a palavra de Deus, estudando aquilo que Israel fazia. Os nossos pais contaram. E por que isso não acontece hoje? O versículo 2 ele ainda diz aqui: com a tua própria mão expulsasse as nações para estabelecer os nossos antepassados, arruinasses povos e fizesse prosperar os nossos antepassados. Deus fez o povo prosperar, Deus fez o povo crescer, Deus fez o povo sair vitoriosos de nações que eram muito maiores do que o povo de Israel, mas Deus fez o povo crescer. Por quê? Porque quem venciam a guerra, a batalha, quem venciam as lutas, quem vencia tudo aquilo que estava indo de encontro ao povo de Deus, não era o próprio povo de Deus, mas era quem? Deus. Qual é o grande problema que nós enfrentamos hoje? Se eu tenho dinheiro, eu quero resolver a minha doença com o quê? Com dinheiro. Se eu tenho um amigo que pode me socorrer, eu quero resolver o meu problema indo ao encontro do meu amigo. Nós, num estralar de dedo, nós esquecemos do Senhor. Nós, por mais que sejamos crentes aqui, a gente tem a tendência de nos desviar do Senhor e apresentar o nosso problema a amigo A, a amigo B, de recorrer a fulano, a cicrana e a beltrano. Nós, muitas vezes, nós esquecemos que nós só estamos de pé por causa de Deus, por causa da bondade de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa do grande amor de Deus. Você quer ter uma ideia? Você quer ver uma coisa muito interessante? Geralmente, nas terça-feiras, eu pergunto lá: quem é que se lembra da mensagem de domingo? Mas um hino mal cantado, mal elaborado, profano, a gente bota ele na cabeça e não nos esquecemos. Eu não quero falar nem de hino. Eu quero falar dessas músicas. O nome nem chega aqui, né? Que a gente escuta 2 vezes no rádio e a gente começa logo a gravar na mente. Não é não? Ligeirinho, ligeirinho. Voltamos. A gente se lembra da mensagem de domingo? E da de domingo, que faz 15 dias. E da outra. A gente se esquece. Aí eu pergunto a vocês: esquecemos ou não do Senhor? Rapidamente. Mas se for uma música que se eu botasse aqui, alugasse um carro de som e anunciasse aí: domingo vai ter um culto profético, traga seu pai aleijado, sua mãe cega, seu irmão doente, que vai abrir porta de... Aqui eu ia ter que... Aquela igreja lá que nós estamos construindo, que tem 12 metros de comprimento, ia ter que fazer algum 20. Porque todo mundo vinha. Porque no povo de Deus, a maioria, eles querem bênçãos. Mas eles não querem adorar ao Deus das bênçãos. Por que é que a morte nos persegue? Por que é que essas coisas acontecem conosco? Porque nós esquecemos que o livramento vem de Deus, que as bênçãos vêm de Deus, que o nosso sustento vem de Deus, que a cura vem de Deus, que a salvação vem de Deus. Que eu só estou respirando por causa de quem? De Deus. Porque eu só caminho por causa de Deus. Porque eu só acordei hoje por causa de quem? De Deus. Salmo 3 e Salmo 4. Eu durmo e me levanto, mas só acordo porque é o Senhor que tem me sustentado. Mas nós esquecemos disso. Rapidamente nós desviamos o nosso foco mental, o nosso foco de olhar para outras coisas que são banais. Note que ele começa dizendo que com os próprios ouvidos eles ouviram. O versículo 2 diz: como tu, Senhor, expulsaste as nações. O versículo 3 ele diz, olha, do versículo 3 ao 7 ele diz: com quem
Mas a nossa guerra não somos nós, mas é o nosso Deus. E aí eu queria fazer uma pausa aqui muito interessante. Desde a primeira vez que eu vi isso, eu fiquei impressionado com isso. Olha o que diz o versículo 3. Não foi pela espada. Israel era o quê? Era uma nação que guerreava. Davi era homem de guerra. E ele era o líder do exército. Israel vencia as batalhas com espada. Mas note que o texto está dizendo assim, não foi pela espada que conquistaram a terra. Não foi pela espada. Nem foi pelo laço. Nem foi pela força do braço que alcançamos esta vitória. Foi pela mão direita e pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Porque tu és rei, meu Deus. Tu és aquele que decreta a vitória para Jacó. O versículo 4 está dizendo que quem decreta a vitória para o seu povo é Deus. E aí sim, o que eu ia dizer? Alguém lembra aqui que quando alguém sai do hospital agora, curado do Covid, o que é que está escrito aqui? Mesmo assim, ou numa cadeira de roda e tal. Como é que está escrito aqui? Alguém lembra? Eu venci o Covid. Como é? Eu venci o Covid. Diga para eu escutar. Bem direitinho. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eu venci o Covid. Vamos começar pelo egocentrismo. Está escrito como a primeira frase? Primeira frase é o quê? Eu. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer nessa noite? A pessoa passou pelo vale da sombra de quê? Da morte. Quando sai do hospital, a primeira coisa que diz... Irmãos, vocês estão entendendo ou não? Digam amém. Vocês estão entendendo a mensagem? A pessoa passou por lá, comprou oxigênio, quase morre. O povo aqui fora estava tudo orando, lutando, batalhando, de joelho, clamando, pede oração, tal. Aí vejo como é que o povo imediatamente se esquece de Deus. Coloca mais, para sair na televisão e coloca um papelzinho com eu. Cadê Deus, irmãos? Onde é que fica Deus? Onde é que fica o poder de Deus? Note que o versículo está dizendo que quem venceu foi Deus. Quem luta por nós é Deus. O texto sagrado diz que os seus olhos nem tosquenejam. Ele está no céu, batalhando, lutando por nossas vidas. Aí, rapaz, você deixa de ser, você é tão egoísta que coloca lá dizendo, eu venci. Queridos, aí vem a grande pergunta, por que é que a morte nos cerca? Porque a mensagem que eu quero dizer a vocês, que eu vou preparar do primeiro mandamento de Deus, Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele quer ser adorado somente, ele é para adorar somente Deus. Ora, Israel, o Senhor é o único Deus. Aí a pessoa sai do hospital e diz assim, eu venci. Tu tá lá entubado, a pessoa deita. Quando a gente está morto, ele fala o quê? Nada. A menina entra na geladeira, tira o chocolate, derruba o açúcar, faz tudo e a gente está o quê? Dormindo, porque a gente não pode fazer. E a pessoa no hospital pode fazer o quê? E como é que está lutando? Tem outras frases assim, irmão. Tem outra frase assim, o repórter diz assim, olha. Quando alguém morre, o repórter diz assim, fulano estava lutando contra o câncer há 17 dias. Estava o quê? Lutando. Lutando, que eu sei, é Anderson Silva. Concorda ou não? Estava lutando. Como, irmãos? Como que estava lutando? Então, por isso é que nós, olha, do versículo 3 ao versículo 7, olha para a sua Bíblia. Não pela força da espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória, mas foi pela mão direita de Deus, foi pelo braço de Deus, foi pela luz do rosto de Deus, foi por causa do grande amor para com eles que tu, ó Rei, ó Deus, tu fizesse nos decretos e desse vitória a Jacó. Versículo 5, contudo, pomos em fuga os nossos adversários pelo teu nome, pelo nome de Deus, pisoteamos os que nos atacam. Versículo 6,
não confio em seu arco, minha espada não me concede a vitória. Amém? Somente você está dizendo aqui, eu não posso confiar nas minhas forças, eu não posso confiar nas minhas mãos, eu não posso confiar em mim. A própria palavra de Deus diz, maldito é o homem que confia no homem. Maldito é o homem que confia no homem, não é eu ser maldito por eu confiar em Leandro, é quando eu confio em mim. Não, eu vou porque eu me garanto. Nós não nos garantimos, irmãos. Mais uma vez eu vou dizer a frase, nós só estamos de pé porque é o Senhor quem nos sustenta. Então dê graças a Deus por isso, louve a Deus por isso, porque então a morte ela nos persegue porque nós esquecemos urgentemente de louvarmos ao Senhor. No versículo 8 ele diz, em Deus nós gloriamos o tempo todo e louvamos o teu nome para sempre. Será que nós fazemos isso? Fazemos não. Nós não fazemos. Nos esquecemos rapidamente daquilo que Deus é para conosco. Alguém viu um videozinho que eu botei hoje de manhã aí? Quem foi que viu? Muito bem. Eu gostei. Todo mundo. Eu falei então no vídeo que nós traímos Deus. Nós vendemos a prioridade rapidamente. A coisa mais importante da sua vida é aquilo que tem prioridade em você. Olha, eu botei na minha cabeça hoje que eu vou fazer, eu vou me acordar, domingo de manhã, eu vou me acordar e eu vou fazer uma feijoada. Qual é a coisa mais importante que está na minha cabeça? Uma feijoada. E aí, olha menino, não me aperreia, marido, sai para lá, né? Trai o louro, trai o feijão preto, trai, porque aquilo que está na minha cabeça qual é a coisa mais importante então naquele momento? A feijoada. No dia do Senhor não deve ser assim, irmãos. Por isso que nós esquecemos do Senhor. Porque no dia do Senhor a gente vende o domingo por qualquer preço. Não tem aquele ditado que tudo que é barato é a preço de... A gente faz isso com Deus. E aí a gente se pergunta, por que a morte chegou na minha casa? Por que a morte chegou entre os meus? Porque nós vendemos, irmãos, a dignidade, a hostilidade, a sinceridade, a retidão, a verdade. A gente vende porque a gente negligencia e a gente usa o dia do Senhor como algo banal. Irmãos, é chato dizer isso. Eu sei que é, eu sei. Esse pastor não tem jeito não, ele só fala nisso. Porque é Deus, irmãos, que requer de nós. É o que Deus requer de nós. Deus criou você, não foi para você fazer o que você quer. Ele criou você para você o adorar, para você o bendizer, para você o glorificar. Enquanto crente, salvo, eleito, ele não entender isso, ele precisa se converter dos seus maus caminhos. Nós somos criados para a glória de Deus. O dia do Senhor não pode ser negociado por nada. Foi isso que eu falei no vídeo. Não podemos negociar o dia do Senhor. Você tem 6 dias para você fazer todas as suas atividades. Eu faço uma pergunta a vocês, balancem aí com a cabeça. Os 6 dias que Deus lhe dá ou não para você fazer suas atividades? Ele requer de nós o domingo para a gente adorar. A gente faz. Vamos ver como é que a gente peca bem bonito, a gente peca lindo. A gente peca, sabe, como se estivéssemos fazendo nada. Domingo, dia do Senhor, é o que a gente faz. Vamos tem a festa, isso está no primeiro mandamento, tem a festa da padroeira, não sei aonde, lá na cidade de não sei o que, né? Aí quem é que mora lá? Titia Josefa. Faz quanto tempo que eu vi Titia Josefa? Faz uns 6 meses. Aí eu vou aproveitar a festa da padroeira, aí eu vou para a casa de quem? De Titia Josefa. Domingo, mas aí alguém diz, mas tem cultos. Tá. A expressão é essa, mas está danado, eu não posso faltar um culto. E se Deus faltar de fazer o teu coração respirar 10 minutos, o que é que acontece? O que acontece? Mas você pode faltar um culto. É sério, não é? E nós fazemos isso como se isso fosse uma coisa banal.
como se fosse. Irmãos, quando alguém está à beira da morte, já disse alguém que quando alguém está na beira da morte, ele não pede ao médico assim, doutor, olha, tem jeito do senhor aí fazer com que eu viva, mas pelo menos um dia, porque eu quero me vingar de fulano, porque eu quero dizer na cara de fulano que ele não presta. Não, a pessoa que está na beira da morte, seja ele ateu, crente, seja ele quem for, se ele pudesse falar com o médico e dizer assim, doutor, tem como o senhor aí vir me sustentar aí para eu viver mais um dia, que eu queria pedir perdão ao meu pai, eu queria abraçar a minha mãe, que eu queria falar com aquele meu amigo, que eu queria dizer ao meu filho quanto eu amo. Aí nós, irmãos, estamos vivos, sem precisar de aparelhos, sem precisar de, graças a Deus, todos nós aqui estamos bem, e nós fazemos isso, errando, pecando, e dizendo assim, todo mundo não faz? Vamos continuar então, irmãos. A morte também foge, versículo 9. No meio do caos, muitos já desejaram a morte, o que muitos e muitas vezes isso não acontece. Por quê? Porque tem gente que por causa da raiva, por causa da inveja, por causa de uma briga, por causa de uma discussão com os pais, por causa de uma discussão com os filhos, por causa de uma herança, por causa de brigas com o sócio, e por serem fracos, eles fazem o quê? Rapaz, a vida está... Quem foi que nunca escutou essa frase aqui? A minha vida está pode dizer. Um quê? Estou com vergonha de dizer? Um inferno. Vocês nunca escutaram, não? Ou talvez, eu quero ir mais adiante, talvez alguns de nós já dissemos isso várias vezes. Tem gente rindo por quê? É menino que aperreia, é marido que aperreia, é mulher que aperreia. Eu trabalhei, o patrão não pagou, eu fiz isso e aquilo, e deu errado aquilo, e eu pensei nisso. Eu quero essa vida nada, eu prefiro morrer. A mulher é fiel ao marido, o marido é fiel à mulher. Deseja uma casa própria, deseja isso, deseja aquilo. Aí lá na frente tem uma pessoa errada, o cara é ladrão, a mulher mente, a mulher é prostituta, a mulher trai o marido, aí a casa é farta de filhos, eles têm carro, eles têm tudo. Aí você começa a observar isso, conforme está lá no Salmo 78, você começa a observar, você diz assim, uma vida dessa eu queria era morrer, mas ela não vem. Tem gente que já se atirou de cima de uma ponte e alguém foi lá e socorreu. A morte não veio. Ela foge. O versículo 9 diz aí, não, mas agora não nos rejeitasse, nos humilhasse e não saia com os nossos exércitos diante que nossos adversários fizessem bater em retirada. Tem momento que você quer ela chega bem pertinho, mas Deus diz, ainda não é o dia, ainda não é a hora. Tem tanta gente que deseja a morte, enquanto tem muitos que estão nos leitos dos hospitais pedindo para viver pelo menos mais um dia. Ó Senhor, como eu queria voltar para abraçar o meu filho. Ó Senhor, como eu queria voltar para fazer determinada coisa. E aí, eu queria ser mais enfático na mensagem de hoje e dizer, tanto para nós que estamos presentes, para quem está nos vendo, que tem muitos crentes, não é nem que não é crente, tem muitos crentes que dizem isso, eu queria era morrer. Aí você pergunta, por que é que tudo que está acontecendo no mundo hoje está acontecendo e chega até a vida dos crentes? Por quê? Por causa disso. Porque muitas vezes nós temos a vontade de morrer por causa que somos envergonhados diante do escândalo. Diante do escândalo. Fez algo que escandalizou e por ter cometido esse escândalo, aí deseja a morte. Tem outros que pedem a morte porque foram humilhados por alguém, por ter sido humilhado na Áustria. Dizem que o índice de mortalidade infantil na Áustria, infantil de 5 a 16 anos, é muito grande o número de suicídio. Por quê?
porque lá as crianças, nessa faixa de idade, eles cometem homicídio, suicídio, porque foram reprovados. Aí foram humilhados dentro da classe. Quantos jovens e adolescentes já tentaram se matar? Muitos já morreram porque a namorada, porque a menina acabou o namoro. Como se só tivesse aquela. E aí, isso não importa agora, não é o caso, mas aí foram lá e se suicidaram. As pessoas tentam a morte, irmãos, por vários motivos. Infelizmente, isso acontece e às vezes bem pertinho de nós. Às vezes alguém procura a morte por causa de uma crise emocional. E por eles coisas procuram esse estado, mas ela não veio, porque diante dos nossos adversários fizesse bater em retirada. Tu nos entregastes, olha o versículo 11, para sermos devorados como ovelhas e nos despedaçar entre as nações. Vendeste o teu povo por uma ninharia, nada lucrando com isso. Tu nos fizeste motivo de vergonha dos nossos vizinhos, objeto de zombaria e desprezo daqueles que nos rodeiam. Não sei se você consegue entender que muitas vezes nós tem pessoas que têm vergonha até de sair de casa por causa que cometeu um delito tão grande. Tem vergonha, se fechou, se trancou. Por isso que tem hoje essa doença muito famosa chamada de quê? Depressão. É um grande problema que nós enfrentamos. Sabe? E quais são então as contradições dessa infâmia chamada morte? É porque, irmãos, ela um dia vai morrer. Um dia tudo isso vai se acabar. Isso não vai durar para sempre. Isso não é o que Deus estabeleceu para nós. Quem disse que a morte é sempre campeã invicta? Ela é apenas vencedora de muitas batalhas. Ela foi vencedora de Adão até Moisés, de Moisés até Paulo, de Paulo até Agostinho, de Agostinho até Lutero, de Lutero até John Wesley, de John Wesley até os dias de hoje. Ela é vitoriosa até amanhã, mas vai chegar o dia do zoar da trombeta, do ressoar da trombeta, e que não vai mais haver morte, porque Cristo Jesus lá na cruz, por mim e por você, Ele venceu a morte. Por isso aqui Apocalipse diz que nós não vamos passar pelo dano da segunda morte. Eu demorei um tempo para entender o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa? Ora, nós nascemos uma vez do ventre da nossa mãe, não foi? Mas nós nascemos uma segunda vez. Aquele que nascer da água e do Espírito se tornará filho de Deus. Então, se eu nasci da água e do Espírito, eu não vou passar pelo dano da segunda morte. Amém? Isso não vai acontecer comigo. Por quê? Porque a graça de Deus, ela se revela em nós. E então, se eu não vou passar pelo dano da segunda morte, se Cristo garantiu a nossa vitória vencendo a morte, porque a própria morte não segurou ele lá no sepulcro. Eu imagino que Satanás tenha, no primeiro dia em que Cristo estava lá enterrado, lá sepultado, eu imagino que Satanás já estava contando vitória, porque o Filho de Deus tinha morrido e não tinha descido da cruz. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressurgiu dentre os mortos. E creia você ou não, Ele está aqui nessa noite. Creia você ou não, Ele é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Creia você ou não, Ele é o motivo de nós estarmos de pé. E aí a grande pergunta é, por que tudo isso nos sobreveio, irmãos? Para a gente se lembrar da aliança que Deus fez conosco. Olha o que diz o versículo 17. No versículo 17 está escrito: tudo isso aconteceu conosco, sem que nós tivéssemos esquecido de ti, nem tivéssemos traído a tua aliança. Essas coisas acontecem para a gente se lembrar que Deus é o dono da vida. Como foi que Jó
cantou, alguém lembra? Jó, capítulo 1, versículo 21. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Precisamos nos lembrar que Deus é o dono da vida, que Ele mata, que Ele ressuscita, que Ele mata quem quer matar, que Ele ressuscita quem Ele quer ressuscitar, que Ele dá vida a quem Ele quer, porque Ele é o dono, Ele é o autor da vida. Precisamos entender que nós precisamos nos lembrar de Deus para não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Olha o que é que diz o versículo 18. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estranho, Deus não teria descoberto, pois Ele conhece os segredos do coração. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Ô irmãos, é interessante a gente entender aqui de tudo aquilo que eu falei, que o versículo 18 ele está dizendo que nossos corações não voltem atrás. Nossos corações não voltem atrás. Nem os nossos pés se desviem da vareda. Precisamos entender isso. O versículo 20 diz, porque se tivéssemos esquecido o nome do Senhor. Mas por quê? Por que o texto está dizendo isso? Porque a gente se esquece. Por que a gente se esquece? Às vezes no momento da luta, do desespero. É por isso que o tema da mensagem é um apelo para o auxílio divino. Quando tudo estiver dando errado na sua vida, pare, respire e ore. Senhor, pastor, mas tem hora que a luta é tão grande que não dá para orar. Se não dá para você orar de joelho, ore no pensamento. Mas ore, mas busque, mas se lembre do Senhor. Porque no versículo ele está dizendo, os nossos corações não voltem atrás, nem os nossos pés se desviem da tua vereda, todavia tu nos esmagaste e fizeste de nós um covil de chacais e de densas trevas nos cobrisse. Porque se a gente tivesse esquecido do nome do Senhor e tivéssemos estendido as nossas mãos a um Deus estranho, Deus com D minúsculo aqui. O que nós estamos fazendo, irmãos? Quando a dor vem, quando a luta vem, quando a perseguição vem, quando parece que tudo está perdido, quando parece que o mar agitado vai nos afogar, o que é que nós devemos fazer como cristão? Nos lembrar da boa e doce palavra do Senhor, da mão do Senhor que está estendida sobre nós, do Deus que nos socorre, do Deus que nos ama, do Deus que não esquece de nós. O grande problema é que nós estamos tão envolvidos com as coisas da vida, que tem ambiente que a gente chega, que a gente se esquece até que somos crentes. Tem ambiente que nós chegamos, que muitos não sabem nem que nós somos crentes. Por causa do nosso testemunho, por causa do nosso palavrear, por causa do jeito que a gente está lá. Mas a gente quer vitória. E a gente quer se livrar da morte. Será que é em todo lugar que você entra, que se Jesus estivesse pessoalmente com você, você entraria? Será que toda conversa que você tem no celular, no telefone, escrevendo com alguém, etc. e tal, será que no meio dessa conversa aparece o nome sublime do Senhor? Alguém uma vez disse que alguém falou meia hora de conversa, vai e vem, crente, vai e vem conversando meia hora, 30 minutos, e dos 30 minutos de conversa não se pronunciou o nome de Deus. Você fala de tudo, mas se esquece que a essência da vida é Deus, que você só está de pé por causa de Deus. Então a gente precisa, irmãos, entender de fato e de verdade que as coisas nos aconteceram para não nos esquecermos da aliança com Deus, para não nos desviarmos da presença de Deus e para não sermos mortos pelos nossos inimigos. E por fim, para que a gente se lembre que precisamos adorar a um único e verdadeiro Deus. O versículo 20 diz que nós precisamos adorar sem constrangimento a um Deus único e verdadeiro. Precisamos disso todos os dias, todos os momentos, para que possamos caminhar em equidade com a palavra de Deus. O versículo 21 ele diz: Deus, será que aonde nós estiver, Deus não teria nos descoberto?
Contudo, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Desperta, Senhor, por que dormes? Levanta-te. Não nos rejeitaste para sempre. Por que esconde o teu rosto e esquece o nosso sofrimento e a nossa aflição? Esse não esconde aqui no teu rosto é interessante. Diz a Bíblia, irmãos, que quando Cristo estava lá na cruz, carregando os nossos pecados, já prestes a dar o último suspiro da sua vida, quando ele estava nos últimos momentos, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste? O profeta Isaías, descrevendo isso, diz que os olhos do Senhor não podem contemplar o mal. E estava na cruz um Cristo cheio de pecado, o meu pecado, o teu pecado, mas ele foi morto sem nem um pecado, por minha causa e por tua causa. E ele estava lá para nos garantir a vitória e nos livrar da morte eterna. Quem não tem Deus vai viver ou vai passar pela morte eterna. E quem tem Deus vai ter vida eterna e para sempre. Por isso que a morte, ela tem suas contradições. Por quê? Ela tem suas contradições. Porque foi através da morte de Cristo que Ele nos livrou da nossa morte. A sua morte nos trouxe vitória. A maior vitória que, acho que terça-feira eu falei isso, a maior vitória que nós temos na vida é de termos o nosso nome escrito no livro do Senhor. E eu queria concluir aqui, irmãos, fazendo uma pergunta. Sabe, queridos, o que é que nós estamos fazendo não para não morrer, mas o que é que nós estamos fazendo para não matar? É o mesmo verbo, morrer e matar. O que é que nós estamos fazendo para não matar? Pastor, eu não estou entendendo nada agora. Você sabia que muitas vezes nós, com as nossas palavras, nós somos assassinos? Nós matamos muitas pessoas. Tem muitas pessoas que não frequentam mais a tua casa por causa da tua língua, porque você a matou. Tem muitos lugares também que você não pode ir mais, porque você disse algo que feriu, e essa ferida ainda está aberta até hoje. Tem muitas pessoas que esquecem que os seus corações, a sua vida, ela deve estar recheada da palavra de Deus, de um Cristo que está vivo. Eu queria encerrar nessa noite pedindo você para ficar de pé, curvar a sua cabeça para nós orarmos e pedirmos a Deus que nos garantiu essa vitória com a sua morte, que Ele nos vivifique e que possamos não matar mais pessoas com nossas palavras, porque Ele nos deu vida. Se Gênesis termina com o caixão no Egito, a Bíblia inteira termina com a vitória de Jesus sobre a morte. Você quer enxergar essa vitória hoje? Se você quer, então entenda que a morte não é o fim para quem crê. Para quem está em Jesus, para quem creu em Jesus, Ele diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Quem tem Jesus não morre, apenas passa dessa vida para outra, porque o sangue de Cristo é um passaporte para uma nova vida. Que a graça de Deus nessa noite esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor conceda graça sobre a sua vida, para que você entenda que a vida é o padrão de Deus estabelecido para nós e não a morte. E que a morte foi tragada e que ela não existe mais. Pai eterno, em nome de Jesus, estenda as tuas mãos sobre nossas vidas.
Vida é o contrário da morte. Por isso que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Deus abençoa cada família aqui nessa noite. Cada um, Senhor. E que possamos entender que para permanecermos vivos espiritualmente, precisamos nos alimentar, Senhor. E nos alimentar da Tua palavra, que é viva e eficaz. Que possamos, Senhor, entender que não foram os pregos que te seguraram ali naquela cruz, mas foi o Teu amor por nós. E que um dia Tu dissesse na cruz, entre as 7 palavras da cruz, Tu dissesse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas se Tu não tivesse morrido, Senhor, como seria o nosso resgate? Como o sangue, o sacrifício do Cordeiro poderia perdoar os nossos pecados? Se estamos aqui hoje, é porque o Cordeiro foi morto. Mas como aconteceu lá com Abraão e com Isaac, na hora em que o Cordeiro ia ser sacrificado, Deus proveu para si o Cordeiro. E o Cordeiro está aqui em nosso meio, em nossas vidas, no seio de nossa família. Obrigado, Senhor, por todas as coisas estabelecidas por Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quem tem um novo canto aí? Página 347 do Novo Cântico. Todo mundo junto, toda a igreja junto. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para todo sempre. Irmãos, 2 avisos rapidinho aqui.